A gente conceituou aqui a guerra irregular e tal, mas para marcar bem a diferença, assim, o que é a guerra regular? Isso é excelente pergunta, cara. Isso é excelente. Essa pergunta é melhor do que você imagina. Porque acho que fica mais fácil de entender a guerra irregular. Exatamente. Essa é fundamental. Quando a gente vai falar, por exemplo, o que é guerra irregular? A primeira pergunta que você tem que responder é o que é guerra regular. Exato. Acho que a gente até avançou. Exatamente, mas quando você vai fazer, vai ser fundamental. A gente não começa por assim. Se você for em qualquer fórum de debate, você vai ver que quando a gente fala em guerra não convencional, a primeira coisa que você tem que entender é o que é guerra convencional. Não é isso? Hoje se fala muito em guerra híbrida. Então, antes de você entender o que é guerra híbrida, você tem que entender o que seria uma guerra pura, uma guerra não híbrida. E essa pergunta, ela é mais... Fica até me sentindo... ela é mais sofisticada do que você imagina. É o brilhantismo no básico aqui. É o simples, né? Pô, como é que a gente vai falar de guerra regular sem falar de guerra? Exatamente. Quando a gente fala em guerra regular, guerra convencional, etc., a gente está falando de uma perspectiva ocidental do conflito armado. Então, primeiro, vamos definir o Ocidente. Vou até botar aqui, ó. Vamos definir o Ocidente. Eu vou usar a definição do Samuel Huntington, né? Samuel Phillips Huntington, um autor, um cientista político norte-americano, autor do Choque de Civilizações, autor do Soldado do Estado. Ele chama de Ocidente Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Então nós somos América Latina. Então, quando você pega, por exemplo, a Austrália está lá no Extremo Oriente. Mas a Austrália é civilização ocidental. Culturalmente, vamos dizer assim. Nós estamos no hemisfério ocidental. Entendi. Mas nós somos América Latina. Então, o que nós incorporamos é essa perspectiva ocidental do conflito armado. E esse modelo do pensamento estratégico ocidental, aquilo que o Ocidente, essa perspectiva ocidental do conflito armado, ela tem 3 pilares, tem 3 referências. O primeiro é um legado helênico da cultura clássica, da antiguidade clássica. Está falando de Grécia. De Grécia, estou falando de Grécia. Por quê? Porque os gregos inventaram uma organização militar que se tornou imbatível. Era a falange. Falange grega e depois dela a falange macedônica. Aquela organização militar, ela se tornou hegemônica. No campo de batalha, ninguém conseguia bater a falange grega. Então, o que aconteceu? Acabei de ler Plutarco hoje, agora você está falando essa porra. Então, o que acontece? Quando a gente tem um martelo, né, isso, tudo passa a ser prego. Exato. Agora, imagina se você tem um martelo, igual como é que é o nome do martelo do Thor lá? O Nimedin, esqueci lá. Mas se você tem um martelo, você vai resolver tudo na base do prego. Então, o que aconteceu com essa super organização militar grega? Toda vez que a polis, né, aquela cidade-estado, e aquele conjunto de cidades-estados, que na Grécia Antiga compartilhavam uma identidade comum, era chamado de Hélade, né? Então, toda vez que aquela cidade-estado requeria o emprego do seu instrumento militar, aquele instrumento militar, por si só, resolvia o problema. Alcançava o objetivo político da polis. Então, foi se construindo a visão no Ocidente de que você tem vários recursos político, econômico, diplomático, etc. E você vai fazendo a sua política com aquilo ali. A partir de um determinado momento, você fala, então parou, então eu vou chamar a minha falange. A partir de agora eu vou chamar o meu instrumento militar. Ou seja, saem os pombos e entram os falcões. Aí a guerra seria a continuação da política como Clausewitz. Como Clausewitz falou, exatamente. Só que a gente vai chegar nessa construção de Clausewitz. Então o que aconteceu? Então, você separou, com essa lógica, você separava o meio militar do meio não militar, para alcançar seu objetivo. Entendi. O meio militar ele passou a ser um meio decisivo e o último recurso. É por isso que o Clausewitz fala que a guerra é a continuação da política por outros meios. Né? Se você pegar no Ocidente, por exemplo, você tem um grande livro da guerra, que é o Da Guerra de Clausewitz. Você vai ter outros grandes teóricos, né? Mas a obra-prima é o Da Guerra de Clausewitz. Então você pode considerar a Rússia como o Ocidente também? Na perspectiva do Huntington, a Rússia seria uma civilização ortodoxa. Só que é o seguinte... É porque eu sou meio cartesiano. Só que o que acontece? Por que é bom, né, por que eu me valo disso aqui? Porque, por exemplo, o pensamento estratégico russo é diferente do ocidental. Legal. Então, agora,
a antítese do pensamento ocidental é o chinês. Então, por exemplo, é o que eu estava falando agora, você tem no Ocidente um livro da guerra, que é o da guerra do Clausewitz. Se eu te falar qual é o livro da guerra, você vai falar assim, Clausewitz. Agora, se eu te perguntar qual é o livro da política, qual é o maior livro de política do Ocidente? Opa! Nada a ver. Maquiavel, o Príncipe de Maquiavel. Tá. Então, assim, só para você... Isso aí já dá uma ideia de que a gente separa uma coisa da outra. Entendeu? Entendi, que o Ocidente entendi. separa uma coisa da outra. Se você pegar a arte da guerra do Sun Tzu, por exemplo, ali dentro as duas coisas estão juntas. Quando você fala de guerra irregular, você até cita Sun Tzu. né? Então, assim, os dois estão ali dentro. Então, assim, esse legado da cultura clássica, ele levou, em termos práticos, a uma segregação entre meios militares e meios não militares para a concepção do governo. Então, no Ocidente existe uma linha muito clara Entre política e guerra. entre política e guerra, e entre guerra e paz. Entendeu? Entre guerra e paz. Agora, esse é o primeiro pilar. Exato. O segundo pilar é o seguinte, é o ideal westphaliano, né, da paz de Westfália, lá em 1648, que é o advento do Estado moderno, de uma ordem internacional centrada no protagonismo exclusivo do Estado-nação. Então, isso faz com que, na perspectiva westphaliana, as ameaças mais relevantes, elas são provenientes de outros estados, dos exércitos de outros estados antagônicos. Então, isso naturalmente atribui uma importância marginal a toda a ameaça que é proveniente de um ator armado não estatal. Entendi. Como se o ator armado não estatal fosse menos importante, menos ameaçador, segunda categoria, na segunda assim. categoria, ou como se ele pudesse ser apartado do espectro de conflitualidade. Mas no Ocidente, os militares das Forças Armadas sempre consideraram o combate a guerrilheiros, insurgentes, insurretos, como uma atividade secundária. Entendi. E de menor importância. Né? Coisa pro time reserva ali, cuidado. Contigo reserva e vamos acabar logo com isso, porque eu preciso fazer tem mais coisa mais importante para fazer. Entendeu? E o terceiro é o paradigma da guerra industrial entre estados. Então, Napoleão, ele catalisa as forças que emergiram ali da Revolução Francesa, né, o nacionalismo e tal, e ele vai protagonizar o renascimento da guerra total. Ele é o maior artífice, Clausewitz vai ser o maior ideólogo, isso no início do século XIX. No meio do século XIX, esse modelo de conflito ele incorpora a tecnologia da era industrial, advinda da Revolução Industrial. Aí já vem... Então, o que é esse paradigma? São grandes exércitos de conscrição de massa, armados e equipados com tecnologia industrial. Então, relembrando aqui, o primeiro é o legado da Antiguidade Clássica, o segundo é o ideal westphaliano, de uma ordem internacional centrada no protagonismo do Estado-nação, e o terceiro são os grandes exércitos de conscrição de massa. Então, isso seria a guerra convencional. Tanto é que quando a gente fala em guerra, para qualquer um, o que vem na sua cabeça? Vem um tanque de guerra, Uma declaração. uma declaração de guerra, um porta-avião, não é isso? Aquela visão muito formatada de conflito armado. Essa é a perspectiva da guerra convencional. E guerra convencional ou guerra regular. Então, esse modelo formatado, né, que diga-se de passagem, é muito arraigado no nosso imaginário, isso é o que a gente chama de guerra regular. Então, assim, eu como leigo, vou definindo guerra regular a partir da tua explicação técnica. É o confronto entre exércitos de estados soberanos, né, estados modernos, declarados. Seguindo aquelas regras da guerra tradicional. Isso, beleza. Aí quando você pega um conflito na África, por exemplo, em que você tem um autor americano que eu gosto muito, chama Sean McFadden, ele é professor da Universidade Nacional de Defesa. Você pega, por exemplo, o genocídio em Ruanda. Os Tutsis com os Hutus. Exatamente, em 100 dias, 800 mil pessoas mortas. Como é que você enquadra aquilo? Você não consegue enquadrar. Acho que é em busca da esperança, uma coisa assim. Uma menina que sobreviveu a esse genocídio, né? Então, assim, isso tudo foge. Quando você pega aquelas crianças na África, aquelas crianças soldados com a K-47, né? A gente vê lá, ou seja, guerras sem Estado desafiam a lógica westphaliana. Mas nem por isso deixam de ser guerra. E você